Fala rapaziada, tudo certo? Hoje eu venho aqui para mais uma dica. Hoje uma dica de um diretor que tá aí na boca da galera, né? Porque estamos falando de Kleber Mendonça Filho. E o filme dele, O Agente Secreto, foi escolhido para representar o Brasil no Oscar de 2025. Tivemos o último Oscar, no último Oscar tivemos uma grande representação brasileira e ganhamos de melhor filme estrangeiro. Foi assim uma coisa super nova para o cinema brasileiro, né? Foi um grande mérito para o cinema nacional e acho que a gente vive hoje mais ou menos o que a Coreia do Sul viveu quando eles lançaram Parasita. Acho que em menor escala, claro, mas algo semelhante ao que a Coreia do Sul viveu quando eles lançaram Parasita e ganhou não só o prêmio de melhor filme internacional, que eu não lembro se ganhou de melhor filme internacional, mas eu lembro que ganhou o prêmio de melhor filme do ano, né? O Parasita, que é realmente uma obra-prima. Não acredito que o nível do cinema nacional esteja a ponto. Eu não acredito que o Ainda Estou Aqui seja do mesmo nível do Parasita, porém é inegável que é um excelente filme e é inegável também que o cinema brasileiro vive uma excelente assim fase, né? Teve aquele filme que causou bastante comoção, né, nos circuitos de cinema internacional, que foi o Manas, mas que concorrendo com o Agente Secreto levou a melhor para representar o Oscar desse ano aqui pro Brasil. Só que Kleber Mendonça Filho, antes, né, de lançar esse filme, ele lançou Bacurau em 2019 ou 18, se eu não me engano. Eu acho que foi 2019. Filme que eu assisti na época e que é um excelente filme. Porém, eu conheci o Kleber Mendonça com uma maratona da MUBI, né, que a MUBI fez. E eu lembro de ter assistido o documentário do Kleber Mendonça, O Crítico, que é um excelente documentário, assim, porque para quem não sabe, o Kleber Mendonça é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco e, pô, trabalhou muito tempo como crítico de cinema. Claro que ele, na década de 90, já produzia alguns curtas, né? Porém, o trabalho main job dele, né, o trabalho principal dele, era crítico de cinema. E ele começou a produzir os curtas dele e depois, né, de certo tempo, ele começou a ter mais notoriedade e quando ele lançou o Som ao Redor, né, foi quando começou a tudo mudar, assim, ele começou a ter um reconhecimento muito amplo, não só no Brasil, mas internacionalmente também. Claro que ele lançou o curta antes do O Som ao Redor, que foi Recife Frio, e antes disso ele tinha lançado esse documentário que eu falei, que é O Crítico, que é um excelente documentário. Porém, hoje eu venho falar do que provavelmente seja o primeiro curta acachapante dele e que deu uma grande projeção para ele, que é Vinil Verde. Vinil Verde é um curta, cara, inovador e que se assemelha muito ao La GT, né, que é um curta da década de 60, que também usava a mesma narrativa que o Kleber Mendonça usa, que é, ao invés de fazer filme com vídeo, ele faz filme com fotos e sons. Então, ele faz uma coisa parecida com o que o pessoal fala de os super-heróis inanimados, né, desanimados, né, que era um montão de sobreposição de fotos, só que ele faz de um jeito muito mais caricato e muito mais completamente perceptível. São poucas fotos e elas trabalham profundidade e trabalham duas, três fotos que voltam e... Cara, é um curto, assim, memorável, um jeito de conduzir uma história, assim, de um jeito maravilhoso. É basicamente um stop motion, mas, assim, com pouquíssimas fotos, então não gera nenhuma sensação de movimento, tirando em alguns pouco pontuais momentos do filme, mas que mesmo assim não chega nem perto de ser um movimento.
Ele é um filme gravado em 35mm, tirado, né, foto, né, fotografado em 35mm, então é uma fotografia bem granulada e feito de forma magistral. O filme conta a história de uma mãe que tem uma filha e elas são chamadas respectivamente de mãe e filha. E a mãe deu um equipamento, né, para ouvir vinil e deixou alguns vinis também com a filha. Porém, ela disse: filha, nunca ouça o vinil verde, né? E a mãe sai para trabalhar e a filha, claro, ouve o vinil verde. Eu não considero que o filme seja um filme de spoiler, mas eu vou falar aqui alguns spoilers do filme, então se você quiser assistir, vá primeiro, aqui no YouTube mesmo tem o curta completo, você pode assistir e depois voltar aqui. Mas, para quem já viu, para quem quer continuar mesmo assim, o filme, quando a mãe volta para casa, a filha vê que a mãe tá sem um braço. Mas a filha continua ouvindo, e aí no dia seguinte a mãe tá sem mais um braço, então agora tá sem os 2 braços. E depois ela tá sem as pernas. E isso vai se acumulando até a mãe morrer, né? Só que o filme ele é muito sagaz em contar essa história, e ele também funciona muito como uma fábula, e parece até um negócio assim do programa do Gugu, sacou? Só que, claro, com muito mais personalidade, com muito mais esmero. É uma coisa que você vê que tem uma direção artística lá. Não é uma coisa completamente jogada e trash como que era os programas do Gugu. O filme, ele funciona muito como os fotonovelas. Então, porra, eu tenho aqui fotonovelas. Poucas pessoas leem fotonovelas hoje em dia, quase ninguém, né? Mas eu tenho algumas fotonovelas. Aqui tem inclusive o Tarcísio Meira, novíssimo, né? E essa aqui era uma fotonovela famosa que existia, que era o Sétimo Céu. E o filme funciona muito como uma fotonovela, né? Que são fotos, né? E vai se contando a história assim, por fotos, né? O filme também me lembrou muito o... Caramba, esse calendário aqui é muito bonito, pra falar a real. Muito bonito isso, cara. Cara, o filme, ele... Na minha opinião, cara, eu acho muito engraçado, porque hoje as pessoas não leem mais a Bíblia, né? E não sabem absolutamente nada sobre a Bíblia. Tem outras fotonovelas aqui, de Jacques Douglas, fotonovela italiana. Cara, essas fotonovelas são muito legais, cara. São muito, muito, muito legais, cara. Porra, é maravilhoso de ler isso. Eu entendo, claro, que, porra, no mundo atual, realmente sou estranho você ler fotonovelas. Mas, cara, elas têm uma capacidade de entreter, assim, que é maravilhosa, cara. E são boas fotografias, né? Boas fotografias. Cara, essa aqui é uma edição, pasmem vocês, da Capricho. A Capricho já foi um dia assim, e a Capricho não é uma coisa de jovens dos anos 2000, né? Capricho existe desde a década de 60. Então, cara, o curta funciona muito como fotonovela, e ele conta basicamente a história de Adão e Eva. Basicamente isso. Muita gente, ninguém falou isso, eu não vi ninguém falando sobre isso, mas é completamente a leitura que eu tenho sobre o curta. Porque quando Deus deixa Adão e Eva, né, no paraíso, eles falam: olha, aqui tem tudo que tem pra vocês, sacou? Frutas, tudo que vocês têm, tudo que vocês quiserem pra vocês, porém daquela árvore não coma. E ele sai. Basicamente isso, olha, filha, aqui eu comprei o aparelho de som pra você, tá todos os vinis aqui, mas do disco verde, do vinil verde, não ouça. E o que ela faz? Ela ouve. O que Eva faz? Ela vai e come do fruto proibido no paraíso, né? No Jardim do Éden. E, claro, o que acontece no vinil verde é que a menina, pela desobediência dela, ela perde a sua figura protetora, a mãe, no caso. Eva, também, pela desobediência dela, né, e pela desobediência de Adão também, eles perdem a figura protetora deles. Deus vai embora, sacou?
E é isso que acontece. E é isso o que é muito... dá pra você traçar esse paralelo facilmente, se você conhece a história bíblica, você consegue traçar esse paralelo entre Vinho Verde e o Jardim do Éden, né? E no final do curta, o narrador, que é um narrador assim preciso, é um narrador excelente, é o tipo de narração que casou perfeitamente com o curta e com toda a ambientação da história, né? O narrador, ele fala que a menina, ela teve os filhos, né? Essa menina do vinho verde teve os filhos e passou para eles todos os traumas e todas as aflições dela. Exatamente como acontece no Jardim do Éden. Porque Eva, Adão e Eva, passou para os seus filhos a imperfeição, os medos e a realidade de ser humano, né? E não ser mais perfeito e não ter mais uma figura protetora. Cara, eu acho esse curta excepcional. Visto por uma ótica cristã, ele fica, assim, incrivelmente melhor. A toda a fotografia que eu falei que remete às fotonovelas, que pra mim remeteu bastante às fotonovelas, eu acho matadora a fotografia, 35mm, uma fotografia bem nostálgica, o que combina completamente com o clima do filme, um clima meio de tarde, meio de tardes nostálgicas, sabe? De tardes de quando você era criança. Claro que o filme também passa muito com isso, porque como a mãe vai trabalhar, geralmente o período que as crianças ficam sozinhas em casa é à tarde. Pelo menos pra mim, né? Era o caso porque eu estudava de manhã. Não que eu ficasse sozinho em casa, mas se acontecesse, eu ficaria em casa na parte da tarde, né? A parte da tarde é geralmente o momento que você tá sozinho em casa, e quando você é criança, tudo é muito diferente, cara. Ficar em casa sozinho à tarde quando você é criança e quando você é adulto são duas experiências completamente diferentes. E na experiência da menina do vinil verde, a experiência foi aterradora pela desobediência dela. Então é isso, cara. Assistam Vinil Verde, que é um baita de um curta. E se possível, leiam fotonovelas. Fechou? É isso, valeu e tchau.